Vamos lá. 1 Pedro 3,14 fala assim: mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Amém? Senhor Jesus, nós nos colocamos na sua presença mais uma vez e clamamos, Deus, a sua graça sobre nós, e clamamos, Senhor, o seu poder sobre nós, que a tua palavra, Senhor Jesus, venha testificar nos nossos corações, que o teu Santo Espírito, Senhor Jesus, venha ministrar sobre nós hoje, venha tratar, Senhor Jesus, os nossos corações. Deus, que quando no momento, Senhor Jesus, que essa doutrina estiver sendo ministrada, Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo, que paira sobre esse lugar, que paira sobre a igreja, Senhor, venha nos convencendo e venha, Deus, colocando essas verdades nos nossos corações e no nosso entendimento, Deus. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa aí sua Bíblia aberta ou ligada aí, nesse texto, 1 Pedro 3, a partir do verso 14. A primeira e a segunda carta de Pedro, elas foram destinadas ao mesmo grupo de cristãos. Se você vai aí em 1 Pedro 1:1, você vai ver Pedro dando destino a essa carta e falando que ele está falando com os irmãos que estão na dispersão, ou dependendo da versão, na diáspora, os irmãos que estão espalhados em algumas províncias romanas, em algumas cidades romanas. E ele fala o nome dessas províncias no início da carta, 1 Pedro 1:1, ele fala que está escrevendo para os irmãos que estão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. São essas cidades, essas províncias romanas para as quais Pedro está escrevendo e enviando essa carta. E provavelmente a data da escrita dessa carta é de 62 a 64 depois de Cristo. E esse período é um período muito conturbado na história da igreja, um período muito difícil para a igreja. Porque nesse período, quem governa sobre Roma é Nero. E Nero é um dos imperadores que persegue a igreja, que vai contra os cristãos e que vai atentar contra a vida dos cristãos. E para você ter uma ideia, por exemplo, do que Nero fazia, ele amarrava os cristãos em postes, essas pessoas vivas, amarravam elas nos postes e à noite ateava fogo, para que os cristãos então ali pegando fogo, iluminassem os jardins do imperador. Era uma das atrocidades que Nero fazia com aqueles que professavam fé em Jesus. Então Pedro está escrevendo para uma igreja que poderia estar acuada, que poderia estar num momento de muita tensão, de muita perseguição. Por mais que talvez a perseguição não tivesse ainda chegado àqueles irmãos, nós sabemos que os desdobramentos históricos dessas perseguições fizeram com que elas alcançassem todo o reino. Então talvez havia nesse momento, e Pedro deixa claro aqui que há uma tensão, e que há uma perseguição, e que há algo, uma tentativa contra a vida desses irmãos. E é por isso que o tom da carta de Pedro é um tom de esperança. Ele escreve para aqueles irmãos a respeito, e logo no capítulo 1 ele já fala da esperança, da salvação, da obra redentora de Jesus. Ele vai dizer para eles: olha, nisso exultem. No fato de terem salvação, no fato de terem esperança, no fato de terem recebido algo da parte do Senhor, nisso tenham a sua alegria. E ao longo da carta, Pedro vai trazendo alguns elementos que são importantes para a vida daqueles homens, daquelas pessoas. E ele vai dizer, por exemplo, a respeito do louvor e da salvação. Ele faz um incentivo à santidade
né? Olha, vocês estão sendo perseguidos, mas lembrem-se de em todo momento manter o procedimento santo que é devido àqueles que seguem a Jesus. Ele fala a respeito do testemunho dos irmãos, e aí ele vai se voltar às esposas, e depois ele vai se voltar aos maridos, e vai falar aos maridos, depois ele vai se voltar aos presbíteros da igreja, vai falar aos presbíteros da igreja, trazendo, né, exortação, e é claro que ele também fala sobre a perseverança em meio ao sofrimento, a perseverança em meio às dificuldades, sempre levando um tom de esperança, sempre trazendo algo relacionado à esperança para aqueles irmãos que estavam, né, para aquelas igrejas que com certeza estavam acuados e temerosos, e provavelmente o lugar de onde Pedro escreve essa carta é justamente Roma. No final da carta ele fala estar em Babilônia, provavelmente uma palavra usada aí para representar Roma, onde ele deveria estar e de onde ele deveria estar escrevendo. E a partir do capítulo 3, do verso 14 em diante até o 17, nós vamos olhar alguns elementos que vão ser elementos importantes para a nossa caminhada como igreja, para uma igreja que deseja ser uma igreja que tem Cristo e que aguarda Cristo. Existem alguns elementos para esses irmãos, sobre a vida desses irmãos, algumas coisas que Pedro disse a esses irmãos, que obviamente estão na Escritura para nos ensinar, né, e para trazer graça sobre nós. Então, acompanhando aí, deixando sua Bíblia aberta, né, nesse texto de 1 Pedro capítulo 3, a partir do 14 a gente vai analisar alguns elementos aí importantes para nós, amém? No verso 14, a gente lê de novo, ele vai dizer, mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Mas vamos focar aqui na primeira frase, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça. A fé e o modo de vida daquelas pessoas que acreditavam e que criam em Jesus era uma afronta ao modo de vida romano, ou ao modo de vida do mundo. E quando a gente usa essa palavra, mundo, obviamente nós estamos no mundo, nos relacionamos com o mundo, mas nós estamos falando, e o Evangelho, principalmente o apóstolo João, é quem mais faz uso desse termo. Se você for ler o Novo Testamento, você vai ver muitas vezes usando esse termo, o mundo, como no mundo, da mesma forma que o mundo. E geralmente a palavra usada ali, na maioria das vezes por João, é cosmos. E essa palavra, ela tem um significado que é a forma de se viver, ou a conduta com a qual se vive, que sendo uma conduta inteiramente desconectada da pessoa de Deus. Então, quando se fala mundo, nós estamos falando de uma forma de enxergar a vida e de viver a vida, que é inteiramente, 100%, desconectada da pessoa, dos princípios e das leis de Deus. Então, a fé cristã, ela era completamente antagônica, oposta, heterogênea a modo de vida romano. Os romanos enxergavam nas figuras dos seus imperadores deuses, contemplavam aqueles homens, e os cristãos enxergavam e sempre vão enxergar na figura de Cristo o seu Deus, e é a Cristo que eles contemplam. Esse era um dos problemas. Então o modo de vida cristão era diferente, e isso provocava todos aqueles problemas. E então aqueles irmãos foram perseguidos, mortos, por aquilo que acreditavam, pelo estilo de vida que levavam. A grande questão é que ainda hoje, se nós agora formos olhar para nós, ainda hoje, a igreja de Jesus na terra é perseguida. Ainda hoje nós temos relatos, existem relatos das igrejas perseguidas, de irmãos nossos, que o simples fato de declararem fé em Jesus, ameaça a vida deles. É perigoso para eles dizerem que são cristãos e dizerem que acreditam em Jesus Cristo e professarem essa outra fé.
Por exemplo, em países islâmicos, é crime deixar o Islã. Então, alguém que tem uma revelação de Cristo nesse lugar é um criminoso. E ele pode pagar com a própria vida, ainda hoje, e não só naquela época. Aqui no Ocidente, ainda hoje, existem lugares onde ser cristão também é perigoso, e há perigo da própria vida com o fato de se declarar cristão. Mas nós ainda estamos em um país onde a religião e a liberdade religiosa existe. Nós ainda estamos numa cidade onde ninguém corre risco de vida de vir para a igreja. Os riscos e as perseguições que nós corremos hoje são em outro campo, porque perseguições para os cristãos e para aqueles que acreditam no nome de Jesus sempre vão existir. Se não no sentido físico e real de termos que às vezes temer pela própria vida. As perseguições hoje talvez elas acontecem em outro campo, no campo das ideias, no campo da nossa moral ou no campo das bases daquilo que nós professamos como fé. São as bases da nossa fé que são atacadas. E há muito tempo, muitas coisas têm estourado agora, tem acontecido agora, mas não se muda a mentalidade de uma massa da noite para o dia, se faz isso a conta gotas. Então há muito tempo, vem se ventilando coisas a respeito de pilares que para nós são fundamentais. Para nós são coisas extremamente fundamentais, porque elas estão escritas naquilo que para nós é a sã doutrina, dita e escrita por homens, inspirados pelo Espírito de Deus, que não escreveram por si. Então a família, o casamento, a forma como nós vamos criar os nossos filhos, aquilo que nós acreditamos, essas coisas, a nossa fé, aquilo que nós chamamos pecado, todas essas coisas, elas vêm sendo ventiladas e você vai perceber que há uma taxação de que a Bíblia é algo que exclui pessoas, de que nós pregamos uma mensagem que exclui indivíduos, que não é uma mensagem inclusiva, que nós pregamos algo que não serve para todo mundo. Serve para todo mundo, serve para todo e qualquer indivíduo. A nossa mensagem não é essa. Qualquer indivíduo, qualquer um, tem o direito e tem a liberdade, da forma como estiver, de entrar aqui nesse lugar e de escutar sobre Jesus. O Evangelho de Jesus é que não permite que esse indivíduo continue da maneira como ele vai entrar nesse lugar. Não somos nós, é uma revelação de quem Cristo é. Mas há, sim, ainda hoje, uma perseguição. Se ela não é real, física, do ponto de vista de pagarmos com a própria vida, ela é uma perseguição a respeito dos pilares, daquilo que para nós é fundamental e muito importante. Mas há uma perseguição. E Pedro está escrevendo para esses irmãos, e no capítulo 2, verso 11, ele vai dizer, olha, vocês estão sofrendo e tal, e ele vai chamar os irmãos desse versículo, de peregrinos, de forasteiros. Lembrem-se que por mais que vocês são perseguidos agora, que por mais que vocês sofrem agora, os direitos de vocês, a alegria de vocês está em outra pátria, em outro lugar. É lá que está depositado o direito de vocês e não aqui. Mas enquanto estivermos aqui, contudo, enquanto estivermos aqui, enquanto formos peregrinos, haverão perseguições. Haverão perseguições. Nenhum amém agora, né? Amém, só porque eu falei. Vamos lá. O que Pedro diz para os irmãos? Mesmo que venham a sofrer por causa da justiça. E a palavra que Pedro usa aqui, quando ele escreve justiça, ele está falando de uma coisa que tem tal forma
que é aceitável diante de Deus. Então ele está dizendo, por mais que vocês venham sofrer por um modo de vida que é diante de Deus aceitável. E é óbvio que o modo de vida do mundo é desconectado da pessoa de Deus, por isso não é aceitável. E ele está dizendo que nós sofreríamos por aquilo que é considerado justiça, por aquilo que nós fazemos em nome de Deus. Nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, e temos agora uma consciência de quem Cristo é, do que o Evangelho é, e não podemos viver de forma diferente, porque quando entendemos o que Ele fez por nós, a única coisa possível é responder a Ele de modo coerente, à altura do que Ele fez. Então vivemos de modo aceitável diante dEle. É isso que é a nossa vida cristã. É isso que é ser um cristão. Se apresentar diante de Deus, justificados pela fé, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Mas Pedro está dizendo, vocês vão sofrer por causa da justiça. E nós não podemos nos enganar. Nós vamos sofrer por conta daquilo que cremos. Os nossos filhos vão sofrer por conta daquilo que creem. E nós temos que estar prontos para isso. Mas mais do que isso, o apóstolo vai dizer, no verso 14, mesmo que vocês venham a sofrer, mesmo que vocês passem coisas difíceis por conta da justiça, lembrem-se, vocês são bem-aventurados. Vocês têm uma bênção sobre vocês. E essa ninguém pode tirar. E é óbvio que ele não está falando de bênçãos terrenas, mas ele está falando de uma visão futura, de uma bênção futura, de algo derramado no futuro sobre nós. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Essa consciência e o sentimento quando a gente fala essa verdade, dessa consciência a respeito do bem futuro, é um termômetro sobre como está o nosso coração. Se essa frase, se esse versículo não provoca um negócio dentro da gente, não provoca um turbilhão de coisas dentro da gente, se a gente consegue escutar isso aqui, pensando, que hora que vai escutar terminar, eu tenho amanhã, segunda-feira, horas. Se você não se move em direção a isso daqui, tem alguma coisa que está muito errada, porque isso é o motivo das nossas vidas, reencontrá-lo. Essa é a bênção da qual Pedro está dizendo. Por mais que vocês sofram, independente do que vão sofrer, lembrem-se, vocês são abençoados. É por isso que os cristãos entravam aonde as feras iam comê-los. E a história conta que os cristãos nunca foram um bom espetáculo. Porque quem assistia aqueles espetáculos queria ver a desgraça, queria ver o homem correr da fera, porque aquilo era um evento. E os cristãos calmamente entravam, os pais de mãos dadas com suas esposas e filhos, e eles se ajoelhavam e agradeciam a Deus, e calmamente esperavam as feras, porque eles sabiam que depois das feras haveria uma grande bênção. Cristo os receberia na eternidade. É sobre o sangue desses homens que a igreja foi construída. E hoje nós não podemos, de qualquer jeito, ouvir essas verdades. De qualquer maneira, tratar essas verdades. Há uma bênção que nos espera e nos aguarda. Essa é a primeira coisa. Por mais que venhamos a sofrer, nós precisamos saber que nós seremos abençoados. Ainda no verso 14, Pedro termina o verso 14, termina com Pedro escrevendo: não tenham medo das ameaças, e nem fiquem angustiados. Outra palavra é, não tenham medo das ameaças, e não fiquem alarmados, não criem alarde, não criem barulho,
diante do medo que vocês têm por causa dessas ameaças. Agora, quais são as ameaças? Que o império venha e nos destrua simplesmente por acreditarmos. E é óbvio que uma ameaça dessa vai gerar temor, vai gerar medo, vai gerar angústia. E se você olhar para nós hoje e para o rumo que o mundo caminha hoje, quem aqui não está angustiado? Quem está de boa, feliz, que o mundo é igual nos folhetos do pessoal dos testemunhas lá de Jeová, que tem um rio, os animais caminham, a gente está todo muito feliz e colorido, e andando na rua, e tudo bem. Você está assim em sua vida? Eu acho que não. Se você tem isso aqui de sangue nas veias, você sabe que tem alguma coisa muito errada. Você teme pela sua família, você teme pelo futuro da nação. Se Cristo não volta, o que você vai ser desse mundo, meu irmão, daqui uns 30 anos? Daqui uns 50 anos, se Cristo não vem? Se Ele não voltar, o que vai ser desse mundo daqui a muito tempo? Então essas coisas, elas vão gerando em nós temor, medo e angústias, mas a mensagem de Pedro é: não tenham medo e nem criem alarde. Sabe por quê? Quem ama Jesus? Quem ama o Senhor? E o que a palavra diz? O verdadeiro amor lança fora todo o medo. É isso que a palavra diz. O verdadeiro amor lança o medo fora. Não tenham medo. E nem fiquem altamente ou preocupados, criando alardes sobre as situações. Nós não podemos viver assim. A igreja de Jesus precisa entender isso. Sabe por quê? Porque basta surgir um filme lá no Netflix, um desenho de criança, onde tem um menininho beijando um menininho, para criar um fogaréu na igreja, e a gente se alarma, e escreve que é absurdo, meu Deus, duvido que cancela a conta do Netflix, mas a gente se estressa com o negócio, a gente cria alarde. Mas o que você queria? É um mundo guiado e construído, desconectado de Deus. Você quer que façam desenhos das histórias bíblicas? Você quer que façam desenhos das famílias indo para a igreja e sendo restauradas? É isso? Isso não vai acontecer. É um mundo. Eles estão colocando o que acreditam. Eles acreditam naquilo. Nós não. E por que a gente se fica... Meu Deus! Como se o mundo fosse acabar. Não. Você acredita nesse negócio aqui? Você acredita? Então, se você acredita nesse negócio aqui, você vai criar os seus filhos, ensinando a eles essas histórias, discipulando o coração deles, corrigindo quando necessário, mostrando a eles a verdade, ensinando a eles sobre Cristo, com o coração e com a intenção de que essas palavras não inundem só a mente, mas desçam para o coração. E um dia, quando eles estiverem diante de situações, eles vão se lembrar dessa palavra. E se tem uma coisa que fica, queridos, é o temor de Deus. E eles vão se lembrar e dizer: está errado, porque o Senhor diz que está errado. Agora parece que nós temos medo e angústia do que o inferno pode fazer. Não, irmãos, não. E é óbvio que eu não estou pregando irresponsabilidade. Deixa os meninos ver o que eles quiserem então. Põe os meninos em qualquer escola. Não. Pedro está dizendo para não ter medo e não ter angústia. Não está dizendo para ser irresponsável. Não é isso, não é irresponsabilidade. Mas é uma consciência. O inferno não alcançará as nossas casas. Não alcançará a nossa igreja. Proíba de fazer culto e essa igreja vai quintuplicar de tamanho, porque nada para a obra de Cristo. Não tenham medo, não tenham medo e nem angústia. Olhem para o que Cristo disse, porque o que Ele disse é o que vai acontecer. Então vamos confiar nessa mensagem e não vamos ficar criando alarde, não vamos ficar criando e dando ibope.
vamos simplesmente continuar pregando o Evangelho. E com essa consciência, é verdade, o mundo está cada vez difícil e vai piorar. E nós estamos no meio desse negócio. Mas nós temos que nos manter sóbrios, vigilantes, sem medo e sem angústia. Amém? Aleluia. Agora vai para o verso 15. Olha como que Pedro começa o verso 15, dependendo da sua versão está escrito. Depois que ele fala, não tenham medo, não tenham angústia, pelo contrário. Ou dependendo da versão vai estar escrito, mas. Ou seja, no lugar de ter medo, no lugar de ter angústia, vocês têm que fazer outra coisa. E o que é a outra coisa? Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Pelo contrário, no lugar de ter medo, no lugar de ter angústia, santifiquem a Jesus no coração de vocês. De qualquer forma, meu irmão, Cristo estando entronizado no nosso coração ou não, haverão perseguições. Vai ser difícil. Ele está dizendo, não se concentrem nos medos e nas angústias. Entronizem, santifiquem, em outras versões, Cristo nos seus corações, como Senhor. E essa palavra, Senhor, significa aquele que é dono de algo. Ou seja, no lugar de ter medo e angústia, coloquem Cristo no coração de vocês como o dono de vocês. Aquele ao qual vocês pertencem. E por isso não tenham medo e nem angústia. Nós pertencemos àquele que nunca perdeu uma batalha. Nós pertencemos àquele que venceu aquilo que para nós é impossível, a morte. Ele venceu a morte. Nós não precisamos ter medo e nem angústia, mas reverenciar Cristo em nosso coração. E o versículo segue, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Olha que fantástico isso. Nós temos esperança. Irmãos, o mundo não tem esperança. Nós temos. Nos dias mais sombrios da sua vida, nos dias mais difíceis da sua vida, quando você desejou morrer, você se lembrou, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Nós temos esperança e tem mais. Se você for para Romanos capítulo 5, a partir do verso 2, essa esperança que nós temos, ela não decepciona. Ela não vai nos decepcionar. Porque ter esperança em algo significa que você espera em algo. É óbvio que a nossa espera, ela não é contemplativa. A gente não está aqui esperando Jesus voltar e não estamos fazendo nada, não. É uma esperança ativa, a gente faz alguma coisa enquanto espera, mas nós estamos esperando. E quem espera algo, espera por algo, pode chegar no final e descobrir que aquilo não é daquele jeito. Não, a nossa esperança não nos decepciona. É o que Paulo escreve aos Romanos 5, a partir do verso 2. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Verso 5, Romanos 5:5. Ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não há uma esperança que decepciona, mas nós temos algo que é a garantia de que Ele vai cumprir a promessa, o Espírito Santo que paira sobre nós. Ele é a garantia. Então, nós precisamos caminhar e exercer a nossa fé da mesma forma como Abraão exerceu. Irmãos, e Paulo escreve isso em Romanos 4:18. Abraão, contra toda a esperança, creu em esperança,
Quer dizer o que esse texto? O que Paulo está dizendo? Aquele homem tinha tudo para duvidar. Tudo para duvidar. Ele era velho, a esposa já era velha, e ainda por cima era estéril. Deus chega e dá uma palavra para aquele homem, de que dele surgiria uma grande nação, de que ele teria um filho da promessa, e aquele homem acreditou na palavra. Tanto acreditou que se moveu em função dela, por 25 anos. Não foram 25 dias, 25 anos. Aquele homem foi ficando cada vez mais velho, aquela mulher foi ficando cada vez mais velha, e ela era estéril, era cada vez mais complicado que aquela palavra se cumprisse. Mas ele creu naquilo, e teve esperança naquilo, e por isso foi justificado. Por quê? Creu. Então, meu irmão, creia na esperança que você tem. Ainda que tudo ao seu redor, ainda que esse país só vá cada vez mais para o buraco, creia, há um povo que não se curva, há uma esperança, há um povo que se reúne, e nós vamos declarar que cremos e cremos e cremos, e um dia, um belo de um dia, sem ninguém estar esperando, o Cordeiro virá. E então a nossa espera chegará ao fim, graças a Deus. Então siga em esperança. Se a gente parasse aqui, seria uma análise errada do versículo 15. Porque não é sobre possuir a esperança que Pedro está falando nesse versículo. Em momento nenhum no versículo 15, Pedro fala da esperança como uma possibilidade, mas ele fala como uma certeza. Vocês estão sendo perseguidos, eu sei, mas deixa eu falar um negócio para vocês. Santifiquem Cristo como Senhor no seu coração. Estejam sempre preparados para responder a todos o que pedirem a razão da esperança que vocês têm, porque vocês têm esperança. Não é uma possibilidade. Então não é sobre, o versículo não se trata sobre a possibilidade de ter esperança, mas sobre o porquê temos. Estejam prontos para responder a qualquer um que perguntar, por que você acredita? Qual a razão da sua esperança? Por que você acredita no casamento ainda? Por que você acredita nos jovens dessa geração ainda? Por que você acredita que é bom ter filhos ainda, num mundo tão complicado como... Por que você acredita na igreja ainda, mesmo diante de tantos escândalos? Por que você se mantém? O que faz, irmãos, alguém que está num leito de morte, todo arrebentado, com os próximos lá, últimos suspiros? Vocês já viram vídeos assim? Mas adorando a Deus, um Deus que pode curar tudo, e que não veio, não curou, não fez, mas que está lá, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por que você tem tanta fé assim? Há pouco tempo atrás, me lembrei disso aqui agora, uma cena que me marcou muito. O filho da nossa querida aqui, Maria Rita, o filho da Ritinha morreu. E nós fomos no velório, irmãos. Ela estava sentada do lado do caixão. Eu cheguei, abracei a Ritinha, fiquei lá sentado do lado dela. Jorge estava lá, todo mundo lá, sentado próximo dela. E sabe o que a Ritinha dizia? Glória a Deus. Ritinha, você está bem? Graças a Deus. Glória a Deus. Jesus é bom. Aleluia. E chorando, irmãos, que o filho dela estava ali. De onde que essa mulher tinha? Qual a razão de tamanha esperança? Por quê? Por quê? É isso que nós temos que responder. É isso que nós precisamos saber responder. E é isso que Pedro está dizendo para esses irmãos. Agora, esses irmãos tinham um motivo que eles tinham que guardar muito bem no coração, da razão da esperança que eles tinham. Você vai se lembrar de Atos capítulo 2. Se você quiser ir lá, no verso 6, Atos 2, 6. É o momento
Atos capítulo 2 é o momento da derramada do Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos e sobre os discípulos e sobre aquelas pessoas que estavam reunidas naquele lugar. Eles começaram a falar línguas estranhas e haviam pessoas próximas ali. Haviam pessoas de outros lugares ali. E o texto vai dizer que essas pessoas haviam na verdade línguas como de fogo sobre aqueles homens. E eles estavam falando, e cada estrangeiro naquele lugar ouvia o que estava sendo dito na sua língua. E olha que interessante, Atos capítulo 2, verso 6. Ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um deles no nosso idioma, na nossa própria língua? Quem estava lá, queridos? Quem eram esses homens que estavam lá perplexos e maravilhados? Verso 9: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, agora se lembra para quem Pedro escreveu a carta, Capadócia, Ponto e a província da Ásia. Aqueles irmãos para os quais Pedro está escrevendo, ou eles ou outras pessoas estavam lá e viram a manifestação do Espírito. O texto de Atos capítulo 2 continua, e essas pessoas perguntam a Pedro: o que faremos? E Pedro vai dizer a eles: se arrependam, sejam batizados em nome de Jesus e recebam o Espírito Santo, o selo da promessa. E aí no verso 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E essas pessoas, verso 42, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. É isso que Pedro está dizendo na carta: vocês têm esperança. Lembram quando vocês viram o Espírito descer, vocês se arrependeram, vocês ergueram as mãos, foram batizados em nome de Jesus, começaram a andar sobre o ensino da doutrina, em comunidade, vocês foram impactados pelo Evangelho, vocês têm esperança. É isso que ele está dizendo, nós temos esperança, e essa é a razão da nossa esperança: Cristo. O seu Espírito que se move em nós, Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nós caminhamos crendo na voz desse Espírito. Essa é a razão de por que acreditamos na família, de por que mesmo diante da morte dos nossos, conseguimos glorificar o nome do Senhor, de por que mesmo sem entender por que Deus leva uns e por que Deus poupa outros, nós continuamos seguindo e crendo, e nada pode nos impedir, porque nós temos uma razão, um Espírito que habita dentro de nós, e nós não podemos estar diante de Deus mornos ou frios. Esse Espírito não pode se calar diante de nós. O que Paulo vai dizer à igreja: não apagueis o Espírito. Você pode ficar de pé no seu lugar, meu irmão. E eu gostaria quero colocar palavras na sua boca. Mas se você puder, você pode agradecer a Jesus e louvar a Jesus pela esperança que você tem. Qual a razão da sua esperança? Porque você segue acreditando? Porque mesmo consumido em depressão, você continua crendo? Por quê? Por quê, meu irmão? Porque mesmo em um mundo tão injusto, tão difícil, tão mau, por que você continua crendo? Ele é bom, inteiramente bom. De onde vem essa fé? Do Espírito que se move em nós. Então às vezes você está aqui completamente abatido, completamente entristecido, cansado e desanimado,
Deixa eu te dizer uma coisa: anime-se, levante-se, fortaleça os seus ombros. Você tem esperança. Então você pode começar a adorar Jesus no seu lugar.